Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Agora Pode. Eu sou a Aline Costa e o nosso convidado dessa semana é José Afonso Botura Porto Carreiro, o secretário de Desenvolvimento e Planejamento Urbano de Cuiabá. Porto Carreiro é arquiteto e urbanista e ex-professor da Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. Ele também tem passagens pela USP e pela Universidade de Dortmund, na Alemanha. Seja bem-vindo, secretário. Dankeschön. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que eu possa contribuir de alguma forma, trazendo as questões da nossa cidade que não param de acontecer. Então, secretário, para começar, eu queria trazer um foco ali na questão do centro histórico. Recentemente, a gente teve o caso da queda da gráfica Pepe ali do prédio e teve a interdição do prédio MISC temporariamente. Em entrevista, o senhor mencionou que tem pelo menos 12 outros casarões ali no Centro Histórico de Cuiabá que eles são acompanhados. Como que funciona esse acompanhamento desses casarões e quais que são as principais dificuldades encontradas ali para realizar esse acompanhamento e cuidado com eles? Tá certo. Então, o casarão da gráfica Pepe é um caso assim especial porque é uma construção de relevo, né? Um prédio muito grande que tem duas entradas, né? Uma pela Ricardo Franco e outra pela Galdino Pimentel, que é a continuação da Galdino Pimentel, e, enfim, e que mereceu uma atenção assim especial por conta, e o que eu vou dizer aqui agora, ele acaba se prestando assim como referência para todos os casarões, que é a questão mesmo do abandono. Então, o caso da Pepe é um caso assim bem assim exemplar, né? Eu conhecia ainda a gráfica Pepe funcionando quando era garoto. Eu morava na Rua do Meio, a Ricardo Franco mesmo, né? Que morava lá na frente do Photoshop lá, quase perto da Praça da República já. Mas a gente vinha ali na frente, né? Casa Orlando, gráfica Pepe, e de repente a proprietária faleceu. E ela era solteira, então os descendentes acabaram tomando conta daquele imóvel, que era muito grande, mas depois de algum tempo eles acabaram se afastando, enfim, e isso acabou levando a uma questão de falta de manutenção, assim, a falta de manutenção básica, que é a cobertura, né, o telhado, que tem que ser as telhas que estiverem quebradas, enfim, você tem que trocar, e isso, quando deixa de ser feito, é um caminho assim quase sem volta, porque aí as paredes começam a ter infiltrações, enfim, e é o primeiro sintoma, né, da construção, é essa, quando as paredes começam a ter infiltrações, e no caso de adobe, né, você tem isso como uma coisa assim muito grave, e foi o que aconteceu lá. Então, a parte do meio da gráfica Pepe já tinha sido toda assim, atingida, e o que restou, a prefeitura, junto com a Defesa Civil, já havia feito o escoramento há alguns anos atrás, e na parte dos fundos, que é essa que a gente está falando, onde era um sobrado, então uma construção com 2 pavimentos, que é uma coisa assim pouco comum aqui no nosso centro histórico, né? Um prédio antigo como aquele, com 2 pavimentos, são poucos que tem. E aí ele, na última semana, sofreu assim uma rachadura, foi identificada uma rachadura que colocava em risco até as pessoas que estavam passando por ali. Então, esse trabalho todo que tem sido feito, e aconteceu no sábado passado, com uma junção assim do IPHAN, que está conosco nesse cuidado, né, que fez o tombamento aqui de Cuiabá, mas o IPHAN, a Secretaria de Obras, a CEMOB, a Energisa, que desligou toda aquela a região ali da parte elétrica para poder nos atender, né, por conta do risco, enfim. Todo esse esforço foi feito para recuperar essa fachada que se mantém em pé ainda. Então, a ideia é de que a gente possa fazer a recuperação dela a partir de agora. Retiramos um telhado que havia ali por trás, que estava em risco de cair, assim, mais iminente, e se ele caísse, ele puxaria toda a parede da frente. Então, isso foi feito, fizemos com 2 guindastes, sabe? Foi uma operação, assim, realmente uma operação complicada, sabe? Mas, graças a Deus, teve sucesso, e agora nós estamos numa segunda etapa, que é de reforçar a estrutura. O professor Alberto Dalmaso, lá do Engenharia Civil da Universidade Federal, nós chamamos o professor para fazer o projeto de estrutura da contenção. Isso está sendo feito com todo cuidado. Mas, voltando aqui então à questão que você me colocou,
Nós temos sim, antes até de acontecer esse incidente com a Gráfica Pepe, nós já vimos assim separando, né, vindo quais são aqueles casarões que têm mais necessidade de um cuidado junto com o IPHAN, não é? E também já partindo para uma segunda etapa também de toda essa operação de identificar esses prédios, é de ver como é que nós podemos fazer para dar segurança a eles. Muitos deles ainda são propriedades de famílias, né, tem proprietários, né, que se afastaram do centro, que moravam ali e que deixaram o imóvel nesse instante desse abandono, ele é invadido, ele é perigoso, pode até correr risco de incêndio, porque as pessoas fazem fogueira, fazem fogo lá dentro, enfim. Então, esse cuidado que a gente está falando de selecionar 12 imóveis é para prosseguir, não é, com esse monitoramento e tentando fazer a arrecadação. Esse é um ponto assim super importante. O prefeito Abílio colocou para que nós pudéssemos assim perseguir esse objetivo, que é identificando essas situações, nós vamos procurar, e existe uma lei municipal que permite isso, que o município possa arrecadar. Uma vez comprovado que a pessoa não está cuidando, não paga os impostos, enfim, ela é avisada desse procedimento, tem a oportunidade de buscar justificativas para isso, enfim, mas a ideia nossa é de chegar ao final com a arrecadação. Então, no caso da Gráfica Pepe, a família, percebendo a dificuldade que ela havia, né, que ela tinha de poder fazer a manutenção lá, ela mesma, através de um contato com o IPHAN e com a intervenção do Ministério Público, se dispôs a passar esse imóvel para a prefeitura, e a prefeitura nas gestões anteriores acabou criando alguma dificuldade para receber, mas o prefeito Abílio determinou, não, esse imóvel nós temos que cuidar dele, vamos fazer a recuperação, por isso todo esse movimento que foi feito agora nessa semana e que continua sendo feito para manter essa parede, recuperar, e a partir dele, e aí, Aline, eu posso te falar aqui assim, foi uma situação crítica que aconteceu, infelizmente, mas a partir dela a gente vai, assim, tá dando um começo, assim, mais próprio mesmo para essa recuperação, para todo esse trabalho de resgate aí do Centro Histórico. Nós já tivemos 3 reuniões com a Associação Comercial lá no prédio do Palácio do Comércio, com os moradores da região ali, os comerciantes, a Associação dos Comerciantes da região, CDL, Muxirum Cuiabano, enfim, um grupo de pessoas interessadas no centro, e que nós estamos na 3ª reunião. Fizemos 2 no ano passado, novembro e dezembro, e agora esse mês fizemos a 3ª, dando notícia, dando satisfação a eles, olha, nós estamos fazendo isso, é um planejamento que tem que ser feito com muito cuidado. Nós estamos assim também tendo essa atenção de não dizer, olha, vai fazer assim, vai fazer assado, e apresentar um projeto que muitas vezes depois acaba não se completando, né? Então nós estamos indo assim com cuidado, com muita prudência, visitando esses casarões e vendo como é que ele pode ser feito, como é que vai passar para a prefeitura, e se passar para a prefeitura, como é que nós vamos fazer para cuidar deles. Então buscar parcerias, né? Isso que nós estamos assim engajados exatamente nesse ponto do problema aí, que é a questão, mas é um problema que, se por um lado ficou tanto tempo aí, não é, mais de 30 anos, com esse abandono do centro histórico, algumas medidas que foram feitas aqui e ali, mas que não se mantiveram por falta de manutenção do próprio calçadão, né? Não só do casario, mas do próprio do calçadão mesmo. Então a gente está assim, buscando alternativas para dar consequência a isso, né? Fazer uma coisa que funcione e que traga de volta para a gente essa possibilidade de usar o centro da nossa cidade como aquilo que ele sempre foi, a alma da cidade. Uhum. Eu vejo que o prefeito Abílio, ele tem essa certa preocupação em tentar ali revitalizar o centro. Recentemente, ele anunciou, falando da ideia de trazer o calçadão noturno ali para aquela região da Praça da Mandioca. E o que mais que o senhor acha que pode ser feito assim para trazer essa revitalização? Porque a gente vê muitos comércios fechando ali também, principalmente naquela região da Prainha, por exemplo. Tá certo. Então, essa região aqui, Beco do Candeeiro, nessa região, ela tem, assim, sofrido muito pela questão de segurança. E acaba afastando, né, o comprador, o comerciante, que acaba fechando a loja. E nós estamos, assim, empenhados já agora numa outra etapa do trabalho que começou já no final do ano passado,
nós estamos já, assim, deixa eu te dar assim, uma ideia mais geral. Nós estamos pensando em selecionar pessoas, moradores de rua, que ficam ali, que convivem com aquela região da cidade e que muitas vezes são pessoas idosas que saíram de casa porque, enfim, teve um problema de família e acabaram ficando na rua, e que são pessoas que não são drogados, isso que eu estou querendo dizer, que não tem assim uma relação com droga, nem com crime também, porque ali também convive muita gente que fica... que entra nessas lojas que estão fechadas e que depreda e que rouba, né? Fazem tráfico ali de alguma forma também de drogas, enfim, é uma situação assim muito, mas muito delicada. Então nós fizemos tomamos uma iniciativa junto com a secretária Hélida de Bem-Estar Social, junto com a Limpurb e junto com a Secretaria do Trabalho, que foi o seguinte: fazer um contato com as irmãs que trabalham ali na Igreja do Senhor dos Passos, né? E outras entidades que tem ali, e que tem esse contato assim pessoal, né? Com cada uma daquelas pessoas ali que tem uma relação com eles sabem quem é, como é que ele veio parar aqui, enfim. Então, por conta dessa relação, nós estamos separando um grupo, inicialmente um grupo de 10 pessoas, que as freiras já fizeram uma pré-seleção, que são aqueles que têm essa situação de morarem na rua, enfim, mas que têm uma índole melhor, assim, que estão ali por conta de uma circunstância, enfim. Então a gente estaria trazendo essas pessoas para participarem, por exemplo, da manutenção do calçadão. Elas vão participar fazendo parte, por exemplo, da limpeza, por isso a Limpurb entra aí. E vão participar da varrição da rua, da coleta do lixo, e vão estar com uniforme, né? E vão receber um salário. Quer dizer, coloca essas pessoas, dá uma oportunidade para que elas possam se integrar novamente e com isso restabelecer uma relação com o comércio. Porque os comerciantes ficam muito sentidos assim com isso, que eles perdem o negócio, muitas vezes são obrigados até a sair dali porque os clientes não vêm mais. Então, para ver se a gente consegue fazer uma pactuação assim, né? E que isso vá avançando. Nós vamos fazendo isso numa parte piloto, né? Que é ali mais próximo da Gráfica Pepe, naquela região ali, perto onde está a Igreja do Senhor dos Passos mesmo, e depois a gente pretende, se dando resultado, se desses 10 a gente conseguir assim a restabelecer uma situação para 4 ou 5, ou que sejam 2, enfim, é um começo. E a ideia é que isso possa ser ampliado, e aí a gente tem, então, uma condição assim de uso melhor, sabe, onde essas pessoas, ao invés de estarem de alguma forma afugentando o cidadão que vem ali, o cliente, né, que vem com criança, família, ele possa estar integrado e isso acontecer de uma forma natural. É um projeto que nós estamos iniciando agora, já está nesse ponto, que já tem as pessoas selecionadas. Nós estamos finalizando agora a parte de contrato, né, as partes que tem que ter um contrato, né, com a Limpurb. Quem vai contratar vai ser a Limpurb, né, a ideia é que a Limpurb é que faça o contrato, mas com acompanhamento da Secretaria do Trabalho, o secretário Fernando Medeiros, né, e a secretária Hélida. Então nós estamos envolvidos aí. Então, só para fazer um parênteses, você vê como a gente trabalha no Centro Histórico. A gente está trabalhando com praticamente todas as secretarias, né? Eu falei aqui da Secretaria de Bem-Estar Social, a Secretaria do Trabalho, a Secretaria de Obras, a Defesa Civil, né? Enfim, a gente vai envolver a Limpurb. Então você vê como é um espectro assim grande. Por isso o cuidado que a gente tem assim de avançar com os projetos quando já estivermos bem alinhados, né? É um caminho que a gente quer fazer com bastante cuidado. O senhor mencionou também recentemente, ainda ali sobre aquela região central, a questão de um projeto para a construção de um jardim botânico ali no Morro da Luz. Uhum. Naquela região ali, bem pertinho também, a gente tem a Ilha da Banana, que ela está sob jurisdição do Estado, né? Isso. Que é para ser construído um tipo de praça ali. Esses dois projetos, eles vão ter alguma relação? Tem alguma conversa com o governo do Estado em relação àquela região? Como que vai funcionar esse jardim botânico?
Então, a história do Jardim Botânico é uma história assim muito interessante. Eu posso abrir um parênteses aqui para falar, você já conhece? Pode contar, fica à vontade. Então, olha só, nós descobrimos aqui que em 1825, Dom Pedro I mandou para cá um documento dirigido ao senhor Antônio Luiz Patrício da Silva Manso, que era um botânico, um cirurgião-mor da Santa Casa, determinando a criação do Jardim Botânico. A partir desse instante, assim, nós fomos lá descobrimos isso através de uma professora lá da universidade, uma historiadora, a professora Maria Fátima Costa, e ela me disse, olha, tem esse documento. Eu fui lá no arquivo público e conseguimos localizar, escaneamos, e eu levei para o Rio de Janeiro, no Jardim Botânico lá nacional, que é uma dessas coisas assim que dão orgulho a gente de ser brasileiro, sabe? O Jardim Botânico do Rio de Janeiro é fantástico, sabe? Poucos no mundo que tem aquilo. Enfim, e eles acharam assim, olha, ficaram muito interessados. E o diretor me perguntou, olha, você sabe quem que é o Antônio Luiz Patrício da Silva Manso? Eu disse, olha, eu só vi o nome dele aqui no documento, né? O imperador mandando para cá, dirigido a ele, dando assim, determinando que ele fizesse isso. Um documento, uma ordem do imperador. E então Dom Pedro I, de alguma forma, recebeu alguma informação aqui de Cuiabá dizendo que caberia aqui um jardim botânico e determinou que fosse ele. Eu tenho a suspeita assim que possa ser ele mesmo, o próprio Patrício da Silva Manso, quem tenha dado essa informação, porque ele já estava aqui. Enfim, aí a partir daí nós fizemos começamos a discutir um projeto, trouxemos aqui o diretor do Jardim Botânico. No dia 25 de setembro do ano passado, de 2025, fizeram exatamente 200 anos que o imperador havia feito aquele documento. Então, no dia que comemorávamos lá 200 anos do documento, ele esteve aqui, fez uma visita ao Horto Florestal, ao Morro da Luz, onde vai ser o Jardim Botânico, e demos esse início, assim, a essa condição de a gente ter aqui no centro da cidade, no coração da cidade, um Jardim Botânico. Eu fico me perguntando, eu não quero me estender muito, se eu estiver falando muito, você me dá um aviso aí. Mas imagina só Cuiabá, se isso tivesse sido levado a cabo. Nós teríamos um jardim botânico no centro da cidade. Imagina como isso teria influenciado, assim, teria envolvido as pessoas na cultura da cidade, de morar na cidade, né? Então, eu fico assim pensando, puxa vida, nós temos essa responsabilidade agora de tentar, recuperando esse espaço, fazer com que a gente comece novamente, retome novamente um processo que é complicadíssimo, difícil, mas que tem que ser iniciado, que é de mudar um pouco a cultura, né, do cidadão, né, de cidadania. Cuiabá, e aqui eu faço um outro pequeno parênteses, depois eu volto aqui. Nesses últimos 40, 50 anos, Cuiabá sofreu uma ocupação, assim, a gente pode chamar isso entre aspas, né, muito forte, né? Eu me lembro, quando eu mudei para Cuiabá, em 1961, eu tinha 9 anos de idade, Cuiabá tinha 60 mil habitantes. Olha só, de 61 para cá, hoje nós temos 700 mil habitantes. Isso foi com uma força tão grande, ninguém passa por uma situação dessa assim, sem deixar cicatrizes, marcas, né? A cidade sofreu com isso. Nós tivemos áreas invadidas, áreas ocupadas, porque não havia disponibilidade de espaço para essas pessoas que estavam chegando. Muita gente vem aqui para estudar na universidade e tal, mas muito vem aqui para trabalhar, sabe, na construção civil, e a gente que está saindo do campo também, nesse meio período também, o país se urbanizou. Hoje, né, naquela época, nem 40% da população brasileira morava em cidade, agora 80%, quase 90%, 88% da população brasileira mora em cidades. Então, coincidiu muita coisa. E Cuiabá foi uma dessas capitais assim que sofreu muito, né? Nós tivemos uma ocupação muito forte e a gente perdeu nesse meio do caminho um pouco esse cuidado, sabe, que a cidade tinha quando eu morava aqui em 1961, que era uma cidade gostosa, que as pessoas tinham um cuidado, as ruas limpas, não havia lixo em lugar nenhum, sei. Enfim, se ela tivesse tido um crescimento assim mais vegetativo, menor, estaríamos, né, numa condição mais tranquila, mas não, foi uma coisa assim muito rápida, muito agressiva, então nós nos ressentimos disso. Por isso que eu, assim, voltando para o Jardim Botânico, eu acho que um equipamento desse, se tivesse sido colocado lá, e era um primeiro equipamento, olha, o imperador colocou aqui para Cuiabá um equipamento urbano assim, de primeira grandeza, um jardim botânico, olha, foi acho que talvez um dos primeiros propósitos assim de planejamento assim forte da cidade. Olha, vamos colocar um jardim botânico aqui, isso teria tido um peso muito grande aí, mas enfim,
Aí o Luiz Patrício da Silva Manso, ele me perguntou, olha, você sabe quem é? Ele é um botânico super conhecido internacionalmente, e ele já em 1840 recebeu uma homenagem de um botânico na Bélgica, que, olha só, pela relação que eles haviam, o Patrício da Silva Manso se comunicava, se correspondia com esses botânicos, né? E ele recebeu um gênero de planta com o sobrenome dele, Mansoa. E é uma coisa muito bonita. Depois, se você puder, procura no seu celular, que você vai ver, bota lá, gênero Mansoa, vai aparecer. Então, olha, ele era um sujeito assim reconhecido, e que nós temos a oportunidade, então, de, colocando o Jardim Botânico em funcionamento, também trazer à luz a figura do Patrício da Silva Manso. Entendi. E tem um prazo, alguma projeção de quando que esse Jardim Botânico vai começar a ser construído? Então, eu até respondendo a outra parte da sua pergunta que eu acabei deixando de falar. Então, nós temos ali esse espaço que as pessoas chamam erradamente de Ilha da Banana, né? Mas é um espaço que fica entre a igreja de São Benedito e do Rosário e o Morro da Luz, que na verdade é o Parque Antônio Pires de Campos, né? E a informação que nós tivemos, que o Estado havia encaminhado para nós, antes até da nossa gestão aqui, um documento falando do BRT, não é? E que o BRT, Aline, ele ia subindo ali em direção ao Cochipó, né? Você vem pela Avenida da Prainha e sobe à direita ali para ir em direção ao Cochipó. E a pista de descida passa bem do lado da igreja, né? Cria isso, então, essa ilha aí no meio. A proposta original do Estado era que tanto a pista de subida como a de descida iam estar coladas no morro, iam estar do mesmo lado do morro. Isso, aí sim, criaria a possibilidade de ter uma praça, um largo, colado, né, junto da igreja, sem uma pista que interrompa essa ligação. Então você teria um grande largo ali, descendo a escadaria da igreja, você não passaria por uma pista, mas estaria já dentro de uma praça ali. Então, se a subida e a descida estivessem do mesmo lado. Mas agora, recentemente, este ano já, nós tivemos a informação que o governo do estado alterou o traçado, então ele vai continuar descendo pela frente da igreja de São Benedito e subindo colado no morro, que acaba mantendo essa praça, esse espaço, né? Não é uma praça, esse espaço que fica ali com com dificuldade de acesso, porque é uma via de tráfego rápido, né? De velocidade, e que, poxa, como que você vai usar? Se você quiser chamar de praça, como é que você vai passar na praça, né? E não tem relação com ninguém. Se tivesse junto com a igreja, seria muito melhor. Então, eu fico assim, pensando se há possibilidade mesmo, esse projeto está em andamento, que seria assim importante. Seria também, tanto quanto o Jardim Botânico, uma das últimas oportunidades que a gente teria de ter uma praça no centro da cidade novamente, porque não tem um outro lugar para você fazer uma praça aqui junto do centro histórico. Essa seria, assim, a grande oportunidade, sabe, que a prefeitura e o governo do estado, especialmente, né, porque está fazendo o projeto, poderiam dar para Cuiabá de presente essa praça, né, mantendo o traçado original. O senhor mencionou que Cuiabá é uma cidade que teve um crescimento muito rápido, e aí isso impactou um pouquinho em questão de infraestrutura também e do crescimento. Como que essa questão desse crescimento acelerado pode impactar na questão de infraestrutura e como que a gente pode resolver isso hoje? Então, você falou que impactou um pouquinho. Não, impactou bastante. Impactou muito, né? À medida que os governos foram se sucedendo, as gestões foram acontecendo, foram sendo feitas obras de infraestrutura, né? Avenida Perimetral, né? Fernando Correia ligando lá na frente, enfim, todas essas vias. Na Copa do Mundo agora a cidade teve uma carga assim grande, recebeu, né, grandes obras de infraestrutura que parcialmente resolveram questões que estavam latentes, né? Então, realmente, a Copa do Mundo foi uma oportunidade que Cuiabá aproveitou muito, assim, para poder se infraestruturar. E eu estou falando, assim, da infraestrutura de mobilidade, né? A gente está falando um pouco isso. Mas isso é um ponto, assim, de divisor de águas também. O prefeito Abílio tem uma percepção assim de que a gente não deve projetar a cidade para o carro. Nós devemos projetar a cidade, ou devemos fazer um esforço enorme para trazer a cidade para o cidadão, para o pedestre, não é? Isso não pode ser assim colocado de uma forma
assim, descuidada, né? Porque isso envolve assim uma mudança, como a gente estava falando, uma mudança de cultura, né? A gente está sempre procurando privilegiar o carro e abrindo novas avenidas, mas a gente deixa as ciclovias, por exemplo, assim, relegadas a um segundo plano. Quando ela é feita, muitas vezes não tem a proteção que mereceria, porque quando ela está muito colada na pista de rolamento de carro, ela é perigosa. Então, muita gente deixa de utilizar. Cuiabá precisa, né? Nós precisamos de ter mais esse espaço para que as pessoas possam fazer o uso da bicicleta também. Não é, mas a cidade é quente. Não, não tem problema de Cuiabá ser quente, você usa a bicicleta do mesmo jeito. Não é? Lá na Alemanha, na Europa, eles usam a bicicleta mesmo quando está nevando, às vezes, né? Então, por quê? Nós precisamos, sim. É um transporte super ecológico, assim, sustentável, né? Por que a gente deixou de investir nisso? Se a gente pensar bem, olha, acho que a gente tinha que ter um aumento assim substancial, sabe, desse tipo de transporte. Mas voltando aqui, então, calçadas, né? A gente está falando da cidade ser ocupada assim com tanta força de um período curto de tempo. E como as nossas calçadas foram tão descuidadas nesse período também. Então você encontra a calçada, não é só aqui no centro histórico, que já é uma situação especial, que tem as calçadas mais estreitas, aí de repente veio a companhia de energia elétrica lá, 40, 50 anos atrás, e bota um poste numa calçada que tem 70 centímetros de largura, ou que tem 1 metro de largura, como no centro histórico. Então, enfim, mas não, eu estou falando dos bairros novos, sabe, que a cidade foi se espalhando, então que a pessoa constrói a calçada e de repente ele coloca um degrau ali, ele coloca a rampa do carro dele, a rampa tem que estar para dentro do terreno dele, não pode estar na calçada, porque ele impede uma pessoa com um carrinho de bebê, um idoso, sabe, enfim, a calçada é o caminho da cidadania. Se você cuida da calçada, você cuida da cidade, né? Então, manter essa atenção não foi pouco, não, foi muita coisa que a cidade sentiu aí, né? Mesmo nos bairros assim da periferia do centro, né? Baú, enfim, Jardim Cuiabá mesmo, você encontra bairros novos, sabe, que você encontra essa situação de descuido assim. Então, essa parte de mudar um pouco assim, a girar um pouco assim a direção da cidade em função daquilo que a gente quer preservar mais. Hoje nós temos uma taxa de carro por habitante altíssima, né? Cuiabá tem muito carro. Onde você vai, antigamente você dizia, olha, a partir das 5 horas, aquela rua ali pode estar engarrafada. Hoje, em qualquer horário, você tem lugares da cidade que você vai que em qualquer hora você tem um trânsito muito intenso ali. Então, é um desafio muito grande para a prefeitura, para a secretaria, para a CEMOB, né? Poder começar a resolver essas situações e que, como nós temos uma parte da cidade mais antiga, nós não temos muitas facilidades assim para achar um plano B, né? Você entra num bairro, às vezes é difícil de você depois se localizar ali para sair, né? Se você está numa avenida principal e precisou por alguma circunstância de engarrafamento, alguma coisa, você sair de lado, às vezes você entra numa situação mais difícil, você fica preso ali dentro do bairro. Então, encontrar esses caminhos, né? É um trabalho e que a gente só pode contar com o apoio assim, da população para poder recuperar isso, né? Esse sentimento de cidadania. Vou cuidar também, é minha cidade, eu vou cuidar também, eu tenho que cuidar também, não é? Eu posso me estender mais um pouquinho aqui? Nessa aqui, eu queria lembrar assim, o caso de Curitiba, sabe? Curitiba é uma cidade brasileira, né? E que na década de 60 teve um plano diretor, e que um dos arquitetos que trabalhou no plano diretor, que era um projeto do escritório de São Paulo, Jorge Wilhelm, um dos arquitetos que trabalhou nesse projeto era o Jaime Lerner. E o Jaime Lerner, olha como as coisas acontecem, ele acabou sendo depois nomeado prefeito. Naquela época, as cidades, os prefeitos de capitais eram nomeados. E foi nomeado o Jaime Lerner, que conhecia o plano, e houve uma discussão assim, muito interessante com a cidade, com a comunidade de curitibana, e as pessoas internalizaram aquilo. Então, não é necessário um fiscal da prefeitura ficar dizendo, olha, você pode fazer isso ou aquilo. A própria comunidade sabe disso e quer que isso aconteça, porque aí você preserva. Então, você tem hoje Curitiba uma cidade limpa, com transporte coletivo funcionando, uma imensidão de parques pela cidade, sabe, um respeito
respeito à legislação assim urbana, de trânsito, de calçada, nem pensava você fazer uma coisa dessa. Então, poxa, nós não precisamos ir longe, não precisa ir lá para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, para você ver, né, nós temos aqui toda a condição de fazer isso. Não vai acontecer. Eu tenho a ideia de que isso não possa acontecer tão rapidamente como a gente desejaria, mas nós temos, sabe, que começar a fazer isso. Quer dizer, esse esforço do poder público de fazer valer, em algumas vezes, a legislação de uma forma assim, bem tranquila, sabe? Não precisa brigar com ninguém, mas dizer, olha, aqui você não pode deixar o material na calçada. Você está construindo a sua obra, o cascalho, a areia tem que estar dentro do seu terreno, tem que estar acomodado, não pode passar na calçada. Se vem uma chuva agora, leva toda aquela areia para a boca de lobo, enfim. Então, esses são cuidados básicos, assim, de morar em cidade, que a gente tem que ter. Uhum. Ainda falando um pouquinho sobre essa questão do crescimento, a gente tem pessoas que às vezes elas vêm e elas se instalam ali em regiões irregulares. Por exemplo, ali na região Contorno Leste, que a gente tem alguns problemas, e o prefeito Abílio, ele falou que vai trabalhar ali na regularização das pessoas que moram ali. Como que vai funcionar para atender essas demandas, para levar ali essas questões de infraestrutura, por exemplo, esgoto, água, para essa população? Olha, nesse caso em especial, a prefeitura tem uma área, né, que nós, próxima ali, nós estamos fazendo um esforço grande junto com a Secretaria de Habitação, a secretária Michele, e junto com a prefeitura, a Secretaria de Habitação, junto com a Prefeitura de Planejamento, está desenvolvendo um estudo, né, de uma proposta de um loteamento, como se fosse um loteamento do município ali para abrigar esses moradores, mas é uma situação que deva ser assim bem entendida, né? Porque houve um momento aqui na nossa cidade, na década de 80 e 90, que as invasões eram muito comuns, aconteciam assim, e até muitas vezes com apoio político de vereadores, de candidatos a vereadores, enfim, havia toda claro, uma comoção, porque as pessoas estavam chegando, não havia onde morar, né? Não tinha uma oferta de terrenos, de lotes, então a prefeitura está se preparando. O prefeito, novamente, eu repito aqui, tem uma proposta de Profilurb, que são lotes urbanizados. Então a prefeitura dá o lote urbanizado e a pessoa vai construir sua casa. Então ela pode buscar um financiamento, o próprio Estado agora tem esses 25 mil reais que ele coloca, né, nos assentamentos dele, então esse recurso a pessoa poderia usar para comprar material, você tem uma possibilidade de investir na sua própria casa. Isso pode acontecer com o apoio da prefeitura, das universidades, né? Do Conselho de Arquitetura, do Conselho de Engenharia, que existe até um programa que é a ATIS, que é assistência técnica, que então a pessoa que não tem recurso, ela tendo o lote, ela pode ter um apoio técnico para fazer o pequeno projeto da casa dela, ou fazer uma pequena reforma. Enfim, eu acho que são situações que a cidade hoje não pode mais prescindir. Mas muito importante, Aline, é que nós hoje, uma cidade central como Cuiabá, com 700 mil habitantes, com todas essas possibilidades que ainda estão se avizinhando aí, por exemplo, uma ferrovia que pode estar vindo para cá, o aeroporto que já o aeroporto, a gente fala Cuiabá e Várzea Grande pensando na mesma conurbação, né? O aeroporto internacionalizado, né? O distrito industrial em franca expansão, então toda essa ampliação da cidade vai continuar atraindo, e a gente quer que essa atração seja uma atração assim, com mínimo de qualidade, porque nós não podemos, sabe, você vê, nós temos cidades no nosso país aqui, você vai para o Rio de Janeiro, que é uma cidade, talvez a cidade maravilhosa mesmo, é a cidade mais bonita do planeta, mas você vê uma periferia de gente morando muito mal, de favelas, desses complexos, que aí entra uma questão de segurança. Em São Paulo a mesma coisa, Salvador a mesma coisa, então você vai a São Luís também, né, as capitais, e o nosso cuidado aqui é de que a gente consiga neutralizar essa pressão e fazer com que isso aconteça de uma forma mais controlada, cuidada, né, para evitar as invasões, para que a cidade tenha um sistema viário que seja seguido, que aí facilitaria a vida de todo mundo depois. Agora falando um pouquinho em relação à arborização da cidade. Tem gente que já questiona se Cuiabá é mesmo a cidade verde, um título que a gente já teve. E ali a nossa vizinha, Campo Grande, pelo censo do IBGE de 2022, foi eleita ali a capital mais arborizada do país. Nesse mesmo ranking, Cuiabá, a gente está ali na 8ª posição.
entre as capitais. O que a gente perdeu ao longo do tempo para deixar de ser essa referência de cidade verde? Como que a gente pode voltar a fazer essa arborização na cidade? Olha, eu vou discordar de você. Nós não perdemos a referência de cidade verde. Eu acho que nós continuamos sendo a cidade verde. Por isso que nós estamos em 8º lugar, tá vendo? Olha, mas nós sofremos isso que eu acabei de contar para você, né? A cidade foi praticamente invadida e nesse período, assim, a prioridade das pessoas não era cuidar da cidade, plantar uma árvore, mas era cuidar do seu trabalho, da sua família, do seu sustento, sabe, do dia a dia. Então, isso sim influenciou. Mas acho que a nossa posição nesse ranking aí de 27 capitais é razoável, né? Nós temos, assim, um espaço grande, nós temos um horto florestal que ficou durante muito tempo abandonado, nós assumimos o horto aqui com as trilhas totalmente acabadas, pontes quebradas, sabe, enfim, é um trabalho de rescaldo, assim, que a gente está fazendo, de recuperação, e que agora vai se integrar, é importante dizer isso também, o Jardim Botânico que a gente estava falando agora, ele só pode se constituir tendo o horto florestal. Então, quando o Dr. Nicoletti, que é o Cláudio Nicoletti, do Jardim Botânico, esteve aqui, e ele falou, olha, o espaço do Jardim Botânico são 4 hectares, é pequeno, e ainda é uma encosta. Então, como é que a gente vai poder fazer o jardim? Aí, nós levamos ele lá no horto, Totti Garcia, que é um horto muito antigo, um dos mais antigos do país, tem 86 anos, e aí pronto, nós temos um horto que é parte do Jardim Botânico. Então, uma parte da plantio de mudas e parte da pesquisa vai ser feita lá e outra parte aqui. O Jardim Botânico aqui no centro, ele vai ser mais assim a face externa mesmo, né? Que vai dar o alinhamento assim com o jardim, como um jardim botânico, mas por trás dele tem uma estrutura que seria o horto florestal. Então a produção de mudas, a ampliação da produção de mudas e plantio, muitas vezes pessoas até bem intencionadas falam, olha, eu vou lá no horto e peço 500 mudas para plantar, e levava, né? Não, agora você tem que ter uma orientação técnica, como é que você vai plantar, senão essas plantas, metade vai morrer, se você não tivesse cuidado na época certa, que tipo de adubo que você vai colocar. Então, a nossa diretoria de planejamento urbano lá tem tomado esse cuidado. Qualquer muda que saia do horto é rastreada, assim, para onde que está indo, quem que vai ser, fica o CPF da pessoa, para ter essa possibilidade. Mas o que nós queremos é isso, que as pessoas possam ir lá no horto buscar as mudas, são 2 mudas para cada CPF, e quando é uma organização, uma ONG ou uma prefeitura que às vezes vem aqui buscar conosco mudas, ou uma empresa que quer também plantar, desde que isso seja comprovado, que tenha orientação, é importante. E a gente assim vai recuperando. Mas eu estava te falando aqui também do Jardim Botânico como o Parque Antônio Pires de Campos, né? Que ficou esse tempo todo tão descuidado. E uma das propostas nossas agora, do prefeito Abílio também, isso é uma coisa importante de dizer, ele colocou para a gente a possibilidade de ampliar o número de parques da cidade. Então nós estamos buscando um parque na região do Pedra 90, buscando área, né, para fazer você vê, nós não temos uma área do tipo Mãe Bonifácia naquela região sul da cidade, e é bastante distante, né, muito distante. Na região do Parque Cuiabá também, enfim, são espaços que a gente está planejando para a criação. Nossas áreas verdes que são colocadas, cada vez que é feito um loteamento, um condomínio, você tem que determinar uma área verde, então essas áreas também têm que ser cuidadas, muitas vezes foram ocupadas, e aí um ponto assim importante que eu queria ressaltar aqui também são os nossos córregos. Então você tem os nossos córregos hoje, infelizmente ainda, né, são córregos que são canais de esgoto. E a gente está fazendo um esforço grande, também começando, você vê aqui o lado da universidade, é o córrego... Do Barbado. O Barbado. Então, o Barbado foi tamponado, uma parte dele que não tinha necessidade, mas fecharam. Uma coisa que não se deve fazer mais, você tampar um córrego como uma prainha. Tem uma criança que passe ali hoje, nem tem ideia que ali passava um córrego e que a cidade começou por ali, não é? Então, abrir esses espaços lá no bairro Dom Bosco, por exemplo, as casas estão tão próximas que virou uma espécie de um corredor, assim, o córrego, numa época de chuva como essa, está em risco, aquelas pessoas estão em risco. Então, esse cuidado de estar buscando um equilíbrio, né, você vê, o que poderia ser ao longo de um córrego é um parque.
É um parque linear, um córrego naturalmente é um parque linear, porque você tem a vegetação. Um bom exemplo assim que eu posso dar em meio a essa situação toda que eu estou descrevendo um pouco assim, com uma coisa muito difícil, né? É o Rio Cuiabá. Então você vê as margens do Rio Cuiabá, a mata ciliar foi preservada, o saram, você vê que uma massa verde grande ali, né, do nosso lado. Uma parte aqui do Cochipó também, mas os córregos nossos nós perdemos muito, né? Alguns foram canalizados completamente e outros a gente ainda tem, ainda que não estão canalizados, continuam sendo canais de esgoto. Então é um esforço muito grande, né? Eu fico assim super contente de ver quando as pessoas falam, puxa, queremos continuar sendo a cidade verde, nós devemos ser, os nossos quintais garantem muito isso, e tem muita gente interessada que procura o Horto Florestal, tem procurado a prefeitura, sabe, e a gente está sempre disposto a ampliando as parcerias aí com o Ministério Público, são super importantes nessa ampliação também. Esse ano mesmo nós já plantamos aí cerca de 4.000 mudas, né? Devemos plantar mais, queremos plantar mais, mas tem que estar o horto todo estruturado para a gente poder avançar com isso. É um caminho assim de cidade verde mesmo. Vamos ver se a gente amplia o nosso lugar nesse ranking aí para poder depois você ficar mais tranquilo assim quando disser que a gente não é. Nós somos a cidade verde, porque quem garante isso? Por isso que nós estamos em 8º lugar, porque os quintais, né? Essas massas dos quintais cuiabanos, que é uma característica da nossa cultura, né, de plantar nos quintais ali, ela soube se preservar. Entendi. O senhor falou um pouquinho sobre os córregos e citou rapidamente ali a prainha, que muitas pessoas nem sabem que ali era um córrego antes. E ali naquela região, hoje a gente vê frequentemente obras de drenagem sendo feitas ali pela Águas Cuiabá também. Como que funciona essa coordenação entre a prefeitura e a Águas Cuiabá para fazer essas obras ali? Para não acabar gerando outros transtornos também, principalmente em relação ao trânsito. E agora com as obras do BRT, como que está sendo essa questão ali da prainha? Então, é uma questão assim super atual, né? Nós tivemos há pouco uma audiência pública conduzida pelo Dr. Carlos Eduardo, lá no Ministério Público, onde ele chamou exatamente o Estado, Águas Cuiabá, a Prefeitura, né? E nós fomos lá discutir, porque por uma questão assim, às vezes de comunicação, a Águas Cuiabá planejava uma abertura, rasgar um trecho exatamente onde está muito próximo do BRT. Então, esse cuidado que a gente chamou, olha, não podemos continuar fazendo isso, né? Você já é uma situação crítica aqui, você vai ampliar isso, vai deixá-la mais complicada ainda. Como é que você vai desviar o trânsito aqui se você tem 2 obras acontecendo? Deixa primeiro, é o BRT que é a prioridade, então termina o BRT e depois você começa. Esse é um caminho. A CEMOB tem, na emergência, né, quando acontecem essas situações, tem atendido, mas é um espaço assim que a gente tem sim que se preocupar de evitar que essa infraestrutura, que é super importante para a cidade. A Águas Cuiabá tem uma estatística que eles colocam de 90% da cidade já recebeu a rede de esgoto, mas nós sabemos que só foram ligados cerca de 20%. Então, você vê 70% da cidade poderia estar colocando o esgoto no canal, na rede que vai ser tratada, e ao invés disso está indo para os córregos. Olha só, está indo para os córregos uma coisa que não devia estar mais. Então, o Ministério Público também tem atuado aí, a própria Prefeitura, Aline, para os ouvintes aqui, nesse projeto do prefeito, que é o Marco Zero da regularização imobiliária, a pessoa só vai poder se candidatar se ela comprovar que está ligando o esgoto da casa dela. A regularização daquela casa, naquele lote, ele só vai poder fazer uso disso, da gratuidade disso, se ele comprovar que realmente ele está ligando. Então, é uma oportunidade que a cidade está tendo, né, tem um trecho já, olha, majoritário, num pouco tempo. Então, nós temos que ter essa consciência. É isso que eu falava, assim, da consciência mesmo de cidadão. Olha, a minha contribuição mínima é que se tem uma rede de esgoto que passa na frente da minha casa, eu vou gastar 300, 400, 500 reais, se for muita coisa, procura, sabe, mas tem que ligar. As pessoas precisam ligar. Vamos discutir se a pessoa possa receber algum tipo de incentivo que a prefeitura possa dar, enfim, podemos ver isso. Mas é importante que sejam ligados. Nos bairros de alta renda mesmo, a gente tem essa dificuldade. Então, imagina que na periferia, as pessoas que têm mais dificuldade mesmo, que têm menos acesso, né, a recursos, também sofrem com isso. Mas a cidade, como um todo, sofre
igualmente. Então é importante que essas ações sejam feitas assim com a maior brevidade possível. Uhum. E na avaliação do senhor hoje, para além daquilo que a gente comentou já, qual que o senhor acha que é o maior desafio na questão do planejamento urbano dentro de Cuiabá hoje? Olha, nós estamos numa região metropolitana, né? Acho que um desafio grande é fazer com que a gente possa estar integrado nisso e perceber que nós somos mais do que Cuiabá, nós somos várias outras cidades que fazem parte, que usam o mesmo rio, né? Que se ressentem também do esgoto no mesmo rio quando é lançado. Enfim, então acho que o desafio para nós agora é pensar Cuiabá assim como uma metrópole mesmo, né? Cuiabá é uma cidade predestinada, né? Nós temos aqui o Centro Geodésico da América do Sul, que é uma coisa assim, né, que pouca gente lembra até de falar ou de levar um visitante, um turista lá. É importante a gente ressaltar isso, e demarcado pela figura mais importante, assim, do Mato Grossense, mais importante, que é o Marechal Rondon, né, que pessoalmente fez essa demarcação, que é uma dessas histórias assim que a gente tem que também conhecer, né, a história do Marechal Rondon. Mas respondendo isso, eu acho que o desafio nosso agora é pensar grande, sabe? Pensar no tamanho que essa cidade está ficando, né, e das soluções que nós temos que buscar. Está plugada. Eu queria lembrar aqui que Cuiabá hoje já há muito tempo que pulou assim os muros, né, da Cidade Média. Lembra? A Cidade Média tinha as fortalezas que cercavam as cidades, e a gente tem hoje uma figura que é o perímetro urbano, que fala, só pode crescer até ali. Não, Cuiabá hoje já extrapolou. Nós estamos hoje com uma cidade globalizada, né? A gente tem gente da China aqui, do Japão, dos Estados Unidos. Você tem a cidade parte de um sistema assim do agronegócio hoje que é fundamental para o país, né? Então Cuiabá é uma cidade globalizada, a gente tem que entender isso, comunicar isso, né? E cada vez mais, a partir exatamente por conta dessa situação, melhorar a qualidade de vida dos que estão aqui, né? Dar essa qualidade de vida que a gente merece, né? A cidade tem uma rede hídrica fantástica, sabe, que deva ser colocada de uma forma assim mais cuidadosa, né? Um córrego que seja com água pura, sabe? Talvez você não vai beber água daquele córrego, mas é uma água limpa, que não tem nenhum odor, que sabe que seus filhos podem passar por ali. Eu ainda conhecia a prainha aberta. Olha, hoje você não tem nem ideia do que era a prainha aberta, né? Enfim, então é um cuidado, acho que a cidade está assim, esse é o desafio que o prefeito aceitou e colocou toda a sua equipe, né, trabalhando para dar consequência. Uhum. Eu acho que era isso que eu gostaria de saber. Tem alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado e o senhor acha importante acrescentar? Não, eu acho que você foi bastante cuidadosa, assim. Eu acho que a gente falou de tudo, muito importante, né? A gente tem o centro histórico, o jardim botânico, o crescimento da cidade, a questão da arborização, dos córregos, né? Eu acho que tudo isso. E sim, talvez um ponto assim que a gente possa só lembrar assim de fazer menção a ele, é que a cidade está recebendo muito investimento, né, de grupos que vêm para cá para construir prédios, para construir indústrias, loteamentos, condomínios, né, enfim. E isso é muito importante, porque mantém a cidade empregada, as pessoas trabalhando, e é por isso que as pessoas vêm para cá. E o nosso papel é regular para que esses investimentos todos sejam feitos de maneira a qualificar a cidade, né? Não deixar não é chegar aqui e pode fazer qualquer coisa, não. Você tem uma legislação, né? Tem um trabalho da prefeitura que tem que ser, as pessoas têm que estar atentas para ele, né? O que você pode fazer, como que você pode fazer. E uma coisa importante que eu fico lembrando aqui também, que o prefeito sempre fala, que a gente tem que tentar destravar, então fazer com que essas coisas possam acontecer com uma certa velocidade, né? O estudo está feito, a gente tem que entender isso, mas a resposta tem que ser rápida também da prefeitura. Está bem, muito obrigada pela presença, obrigada por ter aceitado o convite, por participar aqui com a gente. O Agora Pode de hoje está chegando ao fim. Nos acompanhe nas redes sociais e em todas as plataformas de áudio.